E aí, pessoal, tudo pronto para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai encarar um tema, digamos, de arrepiar os maiores terremotos da história. Preparados para mergulhar a fundo? Nossa, ele tinha o fôlego mesmo, né? Imagina a força da natureza em ação. Pois é. E você sabia que acontece, tipo, 20 mil terremotos por ano no mundo? É muita coisa. Esse remoto pra dar e vender. Mas, calma, a maioria é tão levinho que a gente nem sente. Os que realmente botam pra quebrar com magnitude acima de 7 são, uns 16 por ano. Falando nisso, você lembra do terremoto em Taiwan esses dias? Magnitude 7,7. Nossa, lembro sim. Deu para ver bem o estrago que a natureza pode causar. A gente sempre ouve falar da escala Richter, né? Mas parece que agora um momento de magnitude é que tá na moda. A escala Richter ficou meio, digamos, vintage. O momento de magnitude que vai de 1 a 10 é mais preciso para medir a energia liberada, sabe? Principalmente nos terremotos grandes. Entendi, cara. Essa precisão ajuda os cientistas a entenderem melhor os impactos, prever tsunamis e, quem sabe, até criar sistemas de alerta mais eficientes. Ciência salvando vidas. Mas e a gente aqui no Brasil precisa se preocupar com tremores desse nível? Olha, o Brasil está no meio da placa sul-americana, então a chance de ter um mega terremoto aqui é menor. Mas conhecer esses eventos, nos dá uma noção da potência da natureza, né? E a importância de se preparar em qualquer canto do mundo. Verdade. Então preparem-se para uma viagem pelos 5 maiores terremotos da história. Histórias de arrepiar! Com detalhes que vocês não vão acreditar. Vamos nessa. Começando pelo quinto lugar, Severo-Kurilsk, na Rússia, em 1952. Um terremoto de magnitude 9,0 para começar com tudo. Bom, que lugar é esse? Fica nas Ilhas Kuryul, no extremo leste da Rússia, pertinho do Japão. Imagina um tremor no fundo do mar, gerando uma onda de 18 metros de altura, indo direto para a costa russa. Nossa, assustador, né? E mais. E como as pessoas reagiram? Então, os moradores já estavam alertas por causa do tremor, sabe? E correram para as áreas mais altas. Mas aí vem a parte tensa. Quando a primeira onda passou, muita gente achou que o perigo tinha ido embora e voltou para casa. E o que aconteceu? Uma segunda onda, ainda maior, veio com tudo. Infelizmente, essa decisão custou a vida de quase metade da população de Severo-Kurilsk. Que triste. É um exemplo de como a gente precisa respeitar a força da natureza e seguir as orientações de segurança. História tensa. Mas e a cidade? Se recuperou? Sim, reconstruíram a cidade, mas dessa vez num terreno mais alto, para evitar outro desastre. Uma lição dura, mas importante. Com certeza. E agora, vamos para o quarto lugar da nossa lista. O terremoto de Tohoku, no Japão, em 2011. Magnitude 9,1. Esse eu lembro bem. As imagens foram chocantes. Lembro também. O Japão é um dos países mais preparados do mundo para terremotos, com tecnologia de ponta e tudo. Mas, mesmo assim, a força da natureza foi devastadora. O epicentro foi a 72 quilômetros da costa de Honshu, a principal ilha do Japão. Ondas de quase 40 metros de altura engoliram cidades inteiras, sabe? Ignorando as barreiras de proteção. E teve o acidente nuclear de Fukushima também, né? Pois é, o tsunami danificou os reatores da usina, causando um vazamento radioativo que ainda preocupa até hoje. É um lembrete que, por mais que a gente avance, a natureza sempre pode nos surpreender. A gente precisa ter humildade, né? De uma coisa, quantas vítimas esse terremoto fez? Cerca de 22 mil pessoas perderam a vida. É um número sem palavras. E para completar, o terremoto foi tão forte que alterou o eixo da Terra. O eixo da Terra. Como assim? Os cientistas calcularam que o eixo se deslocou entre 10 e 25 centímetros. E a ilha de Honshu se moveu 2,4 metros para leste. É a força da natureza moldando o planeta. Incrível. E a gente continua a nossa jornada com o terceiro lugar. Na Indonésia, terremoto de Sumatra em 2004, também com 9,1 de magnitude. Esse é considerado o maior desastre natural da Ásia e um dos mais devastadores do século XXI. A causa? A microplaca de Burma resolveu dar uma encostadinha na placa da Índia num processo chamado subducção. Redução. Que nome complicado. O que é isso? Calma, vou explicar. É como se uma placa tectônica mergulhasse debaixo da outra, sabe? Causando um rebuliço no oceano. Resultado, ondas gigantescas de até 30 metros de altura que varreram o litoral de 14 países do Sudeste Asiático. Caramba. 14 países que alcance. E qual foi o saldo dessa tragédia? Prepare-se, porque o número é chocante. 228 mil vítimas. Sri Lanka, Tailândia e Índia foram os países mais atingidos. É de partir o coração. Realmente uma tragédia imensa. Agora, vamos atravessar o Pacífico e conhecer o segundo colocado da nossa lista, no Alasca, nos Estados Unidos. Em 1964, um terremoto de magnitude 9,2 sacudiu a região. Esse foi como um gigante acordando, imagine, em 1.000 quilômetros das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte se movendo por quase 5 minutos. 5 minutos. Nossa, deve ter parecido uma eternidade. E foi uma eternidade para a cidade de Anchorage, a mais populosa do Alasca, que ficava a 121 quilômetros do epicentro. A cidade não estava preparada para um evento
dessa magnitude, a destruição foi colossal. Que tipo de danos o terremoto causou? Prédios desabaram, ruas afundaram e algumas áreas da cidade ficaram 2,4 metros mais baixas. Imagina o desespero, vendo o chão se abrir. O que aconteceu com a cidade depois? Anchorage se reergueu, claro, mas a experiência deixou marcas profundas. É mais um exemplo da importância da prevenção, principalmente em áreas de risco sísmico. Verdade. E agora, chegamos ao nosso campeão. O terremoto mais poderoso já registrado. Valdivia, no Chile, em 1960, com incríveis 9,5 de magnitude. Esse foi simplesmente épico. A terra tremeu por 10 minutos ao longo da costa chilena, gerando tsunamis que cruzaram o Pacífico, causando estragos até no Havaí e no Japão. Que poder. E quais foram as consequências na região do epicentro? Em Valdívia e cidades vizinhas, a destruição foi total. Prédios viraram pó, casas foram levadas pela água. A paisagem se transformou. Cerca de 5.700 pessoas perderam a vida. É uma tragédia inimaginável. Mas além da destruição, teve mais algum evento, digamos, extraordinário? Teve sim. 2 dias depois do terremoto, o vulcão Cordon-Caury entrou em erupção. A Terra parecia estar liberando toda a sua energia. Que cena. E por quanto tempo o vulcão ficou em erupção? Por 59 dias. Mas, felizmente, a erupção não causou grandes danos, já que a população tinha sido evacuada por causa do terremoto. Ufa, que bom. É incrível como um evento desses pode desencadear outros fenômenos, né? Mostrando a força da natureza. Exato. A história de Valdívia é um lembrete de que precisamos respeitar a força do planeta e estar preparados para os desafios que ele nos apresenta. De volta ao Deep Dive, a gente continua explorando os maiores terremotos da história. Que tal agora a gente entender melhor o que causa esses eventos, hein? As placas tectônicas. Ah, as famosas placas tectônicas. Lembro vagamente delas das aulas de geografia. Me explica de novo como elas funcionam. Claro. Imagina a crosta terrestre com um quebra-cabeça gigante, formado por essas placas. Elas estão sempre se mexendo, flutuando sobre o manto da Terra. É como se o planeta estivesse se reajustando o tempo todo, sabe? E esses movimentos é isso que causa os terremotos. Exatamente. Quando as placas se chocam, se afastam ou deslizam uma sobre a outra, a energia acumulada, é liberada. A gente sente isso como um terremoto. Então os terremotos são tipo a resposta da Terra a essa dança das placas tectônicas. Perfeito. E a intensidade do terremoto depende da energia liberada nesse movimento. As maiores magnitudes, como as que a gente viu nos exemplos, acontecem principalmente nas zonas de subducção. Subducção de novo. A gente falou disso antes, mas não entendi direito. Imagina 2 placas tectônicas, uma oceânica e outra continental, se encontrando. A placa oceânica, que é mais densa, mergulha sob a placa continental. Isso gera um atrito enorme. É como tentar enfiar um tapete debaixo da porta, sabe? Muita força, muita pressão envolvida. E essa força bruta causa os terremotos. Isso mesmo. É como se a Terra estivesse liberando toda a tensão acumulada nesse encontro de placas. E a energia liberada pode ser gigantesca, como no caso do Chile, com 9,5 de magnitude. Nossa, agora entendi. Mas essa dança das placas só causa terremotos? De jeito nenhum. Ela também é responsável pela formação de montanhas, vulcões e, adivinha, até tsunamis. É um processo incrível que molda a paisagem do nosso planeta. A natureza é poderosa e criativa. Falando em criatividade, você lembra do terremoto de Tohoku, no Japão? Aquele que deslocou o eixo da Terra. Como esquecer? Aquele terremoto também mudou o relevo do Japão. A ilha de Honshu se moveu 2,4 metros para leste. E o fundo do oceano, perto do epicentro, sofreu uma deformação enorme. É como se o Japão tivesse dado um passo para o lado. E essa mudança no relevo teve consequências. Com certeza. A mudança no fundo do oceano alterou a profundidade em vários pontos, o que influencia as correntes marítimas, a pesca e até a navegação. É um efeito dominó, sabe? Mostrando como tudo na natureza está interligado. É verdade, a gente viu o poder da natureza, mas não podemos esquecer o impacto que esses eventos têm na vida das pessoas. É muita tristeza, né? Sem dúvida. Os terremotos, principalmente os de grande magnitude, causam perdas humanas, destruição de cidades, um impacto psicológico enorme. Nos exemplos que a gente viu, milhares de pessoas perderam suas vidas, famílias foram destruídas, cidades inteiras desapareceram. É de cortar o coração. E além da perda material, tem o trauma, o medo de novos tremores, a incerteza do futuro. É um processo de reconstrução longo e doloroso. Diante de tudo isso, o que a gente pode fazer para se preparar para esses eventos? A informação é a chave. Conhecer as áreas de risco, saber como agir durante um tremor, ter um plano de emergência para a família, tudo isso aumenta as chances de segurança. E buscar informações de fontes confiáveis, né? A internet está cheia de notícias falsas que só aumentam o medo. Exatamente. É importante se informar com responsabilidade, buscando fontes como órgãos governamentais, instituições de pesquisa, veículos de comunicação sérios. E, na dúvida, sempre procure orientação de profissionais. E então a mensagem é: informação, preparação e solidariedade.
Com essas ferramentas, a gente pode enfrentar os desafios da natureza e construir um futuro mais seguro. Com certeza. E nunca se esquecer da força do espírito humano, que é capaz de superar as maiores adversidades. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive. Chegamos na reta final da nossa expedição sísmica, explorando os maiores terremotos da história. A gente viu os números, a destruição, mas e agora? O que a gente pode aprender com tudo isso? Os terremotos são devastadores, isso é fato. Mas eles também nos ensinam algumas lições importantes sobre, sei lá, nossa relação com o planeta, sabe? Tipo o quê? Me explica melhor. Em primeiro lugar, eles mostram a força da natureza, né? Como a gente é pequeno perto dela. A gente vive em um planeta em constante mudança e a gente precisa respeitar essa força, sabe? É tipo a Terra dando um toque, né? Tipo, ei, lembrem quem manda aqui. Exatamente. E esse toque, por mais duro que seja, pode nos fazer repensar como a gente vive no planeta, buscar soluções mais sustentáveis, valorizar a vida em todas as suas formas. Falando em valorizar a vida, os terremotos também mostram a importância da solidariedade, né? Em momentos de crise, a gente vê atos de coragem, compaixão, união. É inspirador. É verdade. Em meio à tragédia sempre tem esperança. Pessoas se arriscando para salvar outras, comunidades se unindo para reconstruir o que foi destruído, o mundo todo se mobilizando para ajudar. É a força do espírito humano aparecendo nos momentos mais difíceis. E essa força, essa capacidade de superação nos impulsiona para frente, né? Para construir um futuro melhor. Mas, pensando no futuro, o que a gente pode fazer individualmente para lidar com essa ameaça constante de terremotos? Informação. Informação é a nossa melhor arma. Conhecer as áreas de risco, saber como agir durante um tremor, ter um plano de emergência para a família, essas coisas. Tudo isso pode fazer diferença. E buscar informação de fontes confiáveis, né? A internet está cheia de notícias falsas, sensacionalistas, que só aumentam o medo e a ansiedade. Com certeza. É importante se informar direito, buscar fontes confiáveis, tipo órgãos governamentais, instituições de pesquisa, veículos de comunicação sérios. Na dúvida, procura um profissional. Informação, preparação e solidariedade. Com essas ferramentas, a gente pode encarar os desafios da natureza e construir um futuro mais seguro, mais resiliente. Exatamente. E nunca esquecer da força do espírito humano que é capaz de superar qualquer coisa. É isso aí. Chegamos ao fim da nossa expedição sísmica, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os maiores terremotos da história. Foi uma jornada incrível, né? Fascinante e, ao mesmo tempo, nos fez pensar bastante. Que esses eventos sirvam de alerta, de inspiração, para a gente construir um futuro mais consciente, mais preparado. E que a gente nunca esqueça a força da natureza e a importância de viver cada dia com gratidão e intensidade. Afinal, a vida é um presente e a terra é o nosso lar. Até a próxima, pessoal.